Aqui comigo o advogado e professor especialista em Direito Penal, Francisco Valadares. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e quero te parabenizar por esse serviço social que a TV Aldeia presta para a população acriana, né, em tirar suas dúvidas nestas questões relacionadas às ciências jurídicas. A gente que agradece a sua participação. Eu queria começar perguntando, o senhor acha que tem tido avanços aqui no Brasil com relação ao direito penal? Acho sim. Se discute muito hoje, em nível nacional, a questão de se aplicar, em última instância, uma pena privativa de liberdade para aqueles que realmente infringam, né, as condutas mínimas sociais, né? E hoje nós vivemos um avanço nisso, no sentido de aplicarmos a essas pessoas, primeiro fazermos um serviço de prevenção, ou seja, para que os delitos, para que as contravenções não ocorram. E num segundo momento, em ocorrendo, infelizmente, o Estado tem o dever de punir essas pessoas, de tentar aplicar a estas pessoas penas alternativas de prestações de serviços à comunidade, ou seja, uma forma de ressocializar realmente este indivíduo à sociedade. Nós temos algumas perguntas de uns telespectadores, vamos ver. Meu nome é Neide, eu sou servidora pública da Procuradoria-Geral do Estado e gostaria de saber quais são as condutas consideradas ilícitas pelo servidor público. Interessante a pergunta, ainda mais em voga hoje com esse trabalho feito pela Polícia Federal de desencadear algumas operações aí, né, em que nós vemos que servidores públicos se encontram incursos em algumas práticas, né? Mas quero dizer para a telespectadora que, conforme a Lei 8.112, a conduta ilícita de qualquer servidor público é qualquer ação, é qualquer omissão dolosa ou culposa que venha o quê? Causar um prejuízo ao erário público, que vai gerar um enriquecimento ilícito, ou que esteja tipificado na lei penal como crime ou com outra contravenção. Ou seja, desde que esse agente público haja com dolo, com culpa, e prejudique a administração pública e que essa conduta se amolde a um dos tipos previstos no Código Penal ou em qualquer lei específica. Para esclarecer para a população, eu queria que você falasse a diferença entre culposo e doloso. O dolo, em regra, o agente tem a intenção de praticar o delito, ou seja, ele já age premeditado, sabendo que vai causar um prejuízo, de que vai cometer um crime. A culpa não. A culpa ela ocorre em uma das suas modalidades, ou seja, na imprudência, com imperícia ou com negligência, ou seja, com ato mais afoito ou com a falta de atenção que deveria ter, ou pela ausência de uma qualificação técnica para a prática de determinado ato. Meu nome é Valdini, eu sou servidor público, gestor de políticas públicas. Eu gostaria de saber se o servidor pode perder o cargo antes da sentença. Bem, quando o telespectador fala de sentença, pressupõe que ele esteja respondendo isso. A Lei dos Servidores Públicos Civis Federais Estadual prevê que, em havendo uma conduta delitiva por parte do servidor público, ele poderá responder na esfera administrativa, que pode culminar por um processo administrativo regular, com a sua demissão, com a sua exoneração. Ele pode responder criminalmente, em que pode desembocar em uma sentença condenatória ou absolutória, e pode responder civilmente por uma ação de improbidade, por uma ação civil pública, para que efetivamente ele venha reparar aquele prejuízo causado ao erário. No caso específico, e isso é uma questão muito discutida hoje pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, e disposto na própria Lei 8.112 e no Código de Processo Penal. O que significa dizer isso? Em regra, as instâncias, ou seja, as responsabilidades civil, administrativa e penal são distintas. Ou seja, o que significa dizer isso no direito? Que a responsabilização no campo administrativo não vai interferir no penal e o penal também no civil. Salvo se durante o processo penal, que é diferente dos outros dois, restar comprovado de que aquele agente não praticou o ato, ou seja, por negativa de autoria, ou pela inexistência material do fato, ou que ele tenha agido acobertado pela legítima defesa, pelo estado de necessidade e exercício regular do direito. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, essa instância penal, que é
a busca de uma verdade real diferente das outras, vai fazer coisa julgada nas outras. O que significa? Respondendo ao telespectador, que em regra, o servidor sendo absolvido numa daquelas circunstâncias que eu falei, obviamente que nós não poderemos preceder uma demissão antes de aguardarmos o desfecho de um processo penal. Mas pode ter variáveis. Pode acontecer, e na prática acontece, se demite, né, essas pessoas, e geralmente esses lesados, essas pessoas que se sentem lesadas, lançam mão de mandado de segurança, buscando as suas reintegrações até que o processo penal tenha um desfecho. Bom dia, meu nome é Antônio Domingos, sou professor de capoeira. Eu queria saber quando um crime vai a júri popular. Nós temos várias espécies de crimes, né? E uma classificação que nós podemos fazer, e nós já falamos há pouco, é a questão do crime doloso e do crime culposo, né? Crimes culposos, em regra, eles são crimes com apenações menores. Os crimes dolosos contra a vida são todos aqueles tipificados no Código Penal, ou seja, o homicídio, tá certo? O infanticídio e o aborto. Hoje, legalmente, e hoje, com a inovação, diga de passagem, os homicídios causados em acidentes de veículo, desde que sejam dolosos, podem ser submetidos a júri. Ou seja, em regra, nós temos esses crimes que serão submetidos a júris, né, depois de um procedimento, e que serão objeto de aferição pela sociedade. Bom, nós tivemos um telespectador que ligou, o João, ele quer saber se no caso de uma prisão em flagrante altera a quantidade da pena? Não, a prisão é uma questão incidental, não tem nada a ver com desfecho processual. O que vai alterar, o que vai majorar, o que vai diminuir essa pena é quando o magistrado for aplicá-lo, ou seja, quando for fazer a dosimetria, vai fixar uma pena base, depois vai ver se existem circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou de aumento da pena. A prisão em flagrante, como a prisão preventiva, como qualquer tipo de prisão no Brasil, que são exceções, são questões incidentais, que não vão influir de maneira nenhuma na aplicação da pena. Eu me chamo Naif Chalub. Doutor Francisco Neto, eu queria saber o seguinte. Hoje, há condenações. As condenações chegam a 300, 400 anos de prisões. E, na realidade, o indivíduo sabe que ele não vai cumprir nem 1% disso. Eu queria saber como modificar a lei para que houvesse punições de 15, 10, 5 anos, mas que realmente fossem cumpridas. Essa é a minha dúvida. Isso é uma realidade. O Poder Judiciário, assim como nós, estamos adstritos às normas que são elaboradas pelo Congresso Nacional, e a solução para esse problema é que o Congresso realmente mude a legislação, né? Mude a legislação, porque enquanto ela estiver do jeito que ela se apresenta para o Poder Judiciário, para nós juristas, elas serão aplicadas nesse sentido. E, lembrando para você, caro Naif, que nós temos alguns institutos, não é que não vai cumprir 1%. Nós podemos cumprir 1/6, nós podemos cumprir 2/3, 2/5, 3/5, conforme seja a norma ou o tipo em que a pessoa se enquadra. Por exemplo, no crime de tráfico de substâncias entorpecentes, recentemente nós tivemos uma alteração, nós fazíamos uma progressão pela bagatela de 1/6, ou seja, se a pessoa fosse condenada por um crime de tráfico de substância entorpecente a uma pena de 6 anos, se nós utilizássemos a legislação anterior, com 1/6 ele já teria progredido 1 ano. Hoje não, nós temos 2/5 e 3/5 conforme o cidadão seja ou não reincidente, né? Então isso é uma questão de competência do Congresso Nacional. Creio particularmente que essas penas exacerbadas de 400, 500, 300 anos realmente não vão solucionar o problema, e seria de bom alvitre que o Congresso Nacional começasse a rever essa questão aplicação dessas penas. Professor, nós estamos com o Josivaldo.